Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês vão me ajudando aí. Irmãos, o texto de Mateus, no capítulo de número 16, e a partir do versículo de número 13, onde nós vamos embasar a mensagem que nos foi sugerida, e vamos falar um pouco sobre o poder da palavra no legado da igreja. Mateus, capítulo 16, e a partir do versículo de número 13, o texto lhe diz a nós assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, os outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e quem dizeis vós que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Irmãos, tem mensagens que, quando nós fazemos exposição dela, de uma forma temática, ela dá até vazão para a gente fugir um pouco do texto, acrescentar alguma coisa. Não que haja uma outra interpretação, mas tem algumas palavras que é aquilo realmente que está escrito, não tem como fugir do texto. E nesse texto em particular é um deles. Jesus, quando ele estava indo para a região de Cesareia de Filipe, havia aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos que Jesus estava pregando, exercendo seu ministério, e em algum lugar no meio do caminho ele para junto aos seus discípulos e ele questiona, pergunta aos discípulos: quem diz os homens, ou quem diz os outros acerca do Filho do Homem? Qual que é o pensamento deles? Jesus pede assim, nos nossos dias, Jesus pede um feedback, né? O que eles estão falando que eu sou? O que eles pensam de mim? Qual é o pensamento deles sobre mim? E os discípulos unânimes começam a responder: ah, Senhor, uns falam que o Senhor é João reencarnado, até porque Herodes, o Antipa, ele acreditava Jesus ser João reencarnado, que veio ali para continuar atormentando ele, a palavra que dura que estava dando contra ele. Pois bem, e eles continuam respondendo: outros falam que sou Elias, Jeremias ou um dos profetas. Uma visão assim um pouco superficial, uma visão muito rasa acerca de Jesus, né? Quem diz os homens? Aqui os discípulos respondem segundo o pensamento das pessoas, né? Um entendimento raso, superficial. Como que alguém que só conhece a Cristo, como que tem uma palavra boa, ou alguém que pode resolver os seus problemas no momento. E da nossa geração também não é muito diferente. Você já reparou que tem pessoas que elas até são simpatizantes à nossa fé, simpatizantes ao Evangelho, e em algum ou outro momento frequenta o culto com a gente, né? Mas vem, recebe uma oração, recebe uma bênção e vai. E quando se é questionado, quem é Jesus para você, né? Essa pergunta já foi feita algumas vezes aqui, inclusive quando nós estávamos fazendo a entregação, foi feita essas perguntas várias vezes: quem é Jesus para você? Não é verdade? E as pessoas: Jesus é um homem bom, resolve meus problemas quando eu estou precisando. Jesus é alguém que me alegra quando eu estou aflito. Jesus é alguém que tem uma palavra boa, né? Nos nossos dias uma palavra profética, né? As pessoas falam por aí. Mas será que Jesus é só isso mesmo? Você já se perguntou para você mesmo: quem é Jesus? Será que a nossa visão acerca de Jesus é uma visão como se fosse um oceano, né? Não profundo, mas muito largo e raso, né? Ou nós temos uma visão mais de comunhão, mas bem profunda? Essa era a visão que o povo tinha. Só que interessante, irmãos, que Jesus, ele continua: e vós? Quem diz que eu sou?
E eu trago essa pergunta para nós aqui. E nós? O que nós dizemos acerca do Filho do Homem? Porque nós estamos aprendendo aqui todos os domingos pela manhã. Porque nós estamos escutando ministrações às quintas, aos domingos, né? Porque nós nos interessamos em ler a palavra. Porque nós estamos procurando um entendimento mais profundo, não é verdade? Então a nossa resposta não pode ser como a dos outros. O nosso entendimento não pode ser como o dos outros, até porque, irmãos, nós como igreja, temos sobre nós a pessoa bendita do Espírito Santo, que um dia foi prometido. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então o nosso entendimento não pode ser como o entendimento do mundo, que Jesus é somente um cara legal, que Jesus é um cara que eu posso ser simpatizante, que Jesus eu posso adorar ele de vez em quando. Epa, não pode. Quando eu olho esse texto aqui, irmãos, esse texto vem trazendo algumas verdades para nós que não tem como fugir dela. E vós, quem dizes que eu sou? Interessante, João, e você conhece esse texto, 5, versículo 39, examinais, pois, as Escrituras, para que possais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tem pessoas que conhecem Jesus somente pelas experiências, e experiência é muito bom, e eu já tive algumas, e se eu contar aqui, você sai até correndo. Mas Jesus é poderoso. Mas só com experiência, irmão, não tem como conhecer Jesus, Deus, na sua profundidade. Eu conheço a Deus quando eu começo a examinar, quando eu começo a extrair aquilo que Ele deixou acerca de quem Ele é. Né? Não é novidade para ninguém que a Bíblia fala de Jesus desde Gênesis até o livro do Apocalipse. Mas, para o entendimento dos homens, dos outros, Jesus é só a partir do Novo Testamento. Não, Jesus ele é prometido, irmãos, desde o século dos séculos. A obra que Jesus começou na minha e na sua vida, a Bíblia fala que ele começou antes da fundação do mundo. Então Jesus é muito mais que um entendimento humano. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, como nós vamos conhecer Jesus? Mateus capítulo 24 vem falar algo para nós interessante. Uma vez perguntaram assim: pastor, como que eu provo que eu amo a Deus? Uma pergunta difícil, né? Você já parou para se perguntar assim? Como que eu provo que eu amo a Deus? E eu entendo pela Bíblia, irmãos, que eu provo a Deus quando eu obedeço a sua palavra. Eu provo que eu amo a Deus quando eu observo a sua palavra. Ontem na visita lá nós citamos o Salmo 1. O Salmo 1, o salmista ele vem falando que bem-aventurado, né, o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque quando ele medita na palavra de Deus, ele é plantado, né, junto ao ribeiro das águas. Está sempre nutrido. Quer ser um crente forte, irmão? Você não vai participar de um culto de avivamento, você não vai participar de um culto de libertação. Quer ser um crente forte, fortalecido? Palavra de Deus. Oração. Não tem como correr dessas coisas. E aqui Jesus, ele recebe o feedback dos discípulos de quem as pessoas pensavam que ele era. Interessante que quando nós vamos dedicar para Deus a nossa adoração, o nosso amor, é quando nós observamos a sua palavra. Mateus 7,24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você está vendo aqui a diferença? Mas só que Jesus continua, e vós? Aí aqui vem aqui. Pedro, ele toma a palavra, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um trecho pequeno, mas muito forte, irmãos. Quando ele expressa ali, tu és o Cristo, automaticamente Jesus dá uma resposta para ele. Olha, vamos no texto aqui, no versículo de número 17. E Jesus respondendo: bem-aventurado Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então ele não teve só um entendimento de buscar conhecimento, ele teve uma revelação que veio do céu. Eu fico muito triste, irmão, quando eu vejo um crente, ele falar assim: eu não sei o que Deus ele quer de mim. Nós não podemos aceitar isso, porque se nós proferimos com a nossa boca que nós temos sobre nós o Espírito Santo como o selo da promessa, então eu sei o que Deus quer de mim. Se eu tenho o Espírito Santo, que é o selo da promessa na minha vida, que é o penhor de Deus sobre mim, eu tenho que saber o que Deus quer de mim. Amém ou não amém, igreja? Olha só, o que diz aqui, 1 Coríntios 2,
14 ao 16, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você tem ou não tem o Espírito Santo de Deus, amém? Então fala assim, eu tenho o Espírito Santo de Deus. E isso, Paulo continua ensinando mais, mas o que é espiritual, discerne bem tudo. Então quando você vem para a igreja, irmãos, vai ouvir uma palavra, a gente acha assim, a responsabilidade é do pastor Douglas aqui, ou dos ministros que vão ministrar aqui, de fazer eu entender a palavra. Não necessariamente, irmãos. Nós que estamos sentados aí, nós também temos que buscar esse entendimento. Quem traz esse entendimento para mim e para você, é a pessoa do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou assim, feliz é você, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Olha, e Paulo continua ensinando aqui, olha só, porque quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então quem tem a mente de Cristo, irmãos, não vai ser levado por qualquer palavra. Quem tem a mente de Cristo não vai ser levado por qualquer mensagem. Quem tem a mente de Cristo não vai ser levado por qualquer revelação. Porque te emocionar, irmão, até o Roberto Carlos faz. Ué. Houve um Zezé de Camargo e Luciano ainda, quando você vier passando em algum lugar, se você parar para prestar atenção, você vai chorando daqui a pouquinho. Mas só que Deus, irmãos, Ele vai muito além de mexer com o nosso emocional. Deus traz para nós entendimento das coisas espirituais, das coisas que estavam guardadas lá no céu, mas Ele tem revelado a nós, através da pessoa bendita do Espírito Santo, louvado seja Deus. Sim, mas quando Ele responde, tu és o Cristo, olha que peso essa palavra, Cristo significa ungido, Messias. Tu és aquele prometido, tu és aquele a qual nós estávamos esperando. Está vendo como que muda o entendimento? O entendimento dos homens que têm a mente humana. Jesus pode resolver meu problema, é um camarada bom, ele é legal, eu posso ir lá de vez em quando cantar para ele lá. Mas o entendimento de quem tem o Espírito de Deus, o entendimento de quem recebeu a revelação do céu, tu és o Cristo, tu és o Messias. Em cima desse entendimento, irmãos, em cima desse segredo, eu começo a entender que eu vou adorar a Deus, que eu vou glorificar a Deus, que eu vou amar a Deus, não porque Ele simplesmente pode fazer algo por mim, mas sim porque Ele já fez, louvado seja o nome do Senhor. E se acontecer algo diferente, amém, se não acontecer, nós vamos continuar adorando a Deus até aquele grande dia, louvado seja o nome do Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Ele está declarando, tu és o meu Salvador. E essa declaração que Pedro fez aqui, essa revelação, foi unânime dos discípulos, foi unânime de todos eles ali. Qual que é o nosso entendimento acerca de Cristo, irmãos? Porque nós estamos tanto tempo aqui, tem pessoas que têm aqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não é verdade? E tem pessoas assim, irmãos, que ainda não teve o real entendimento de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Paulo ele fala assim, está no meio de nós, mas não é um de nós. Está no meio de nós, canta igual a gente, às vezes até prega igual a gente, ou até melhor que a gente, né, pastor? Mas não é um de nós. Não entendeu ainda o que Cristo veio fazer, a obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Mas nós como igreja, nós que temos o Espírito Santo, nós temos esse entendimento. E o texto continua dizendo aqui, irmãos, olha só, versículo 18, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui dá pano para manga, pastor. Mas vamos lá. Quando Cristo fala assim, eu também te digo, tu és Pedro, no original está Petros, fragmento de rocha, fragmento de pedra. E Jesus continua, mas sobre esta pedra, no original Petra, falando dele mesmo, sobre esta Petra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, entenda uma coisa, não tem como eu extrair fragmento de rocha.
Perdão, não tem como extrair rocha de fragmento. Não tem como. Como que eu vou extrair pedaços de pedra, né? De rochas de pedaços de pedra? Não tem como. Como também não tem como eu extrair Cristo de cristão. Eu consigo extrair cristão de Cristo. Vocês estão entendendo esse entendimento? Então a igreja, ela tem um firme fundamento. Deus, irmãos, quando Ele iniciou a obra na minha, quando Ele iniciou a obra na sua vida, Ele não nos jogou aleatoriamente, não. Ele deixou para nós uma base, Ele deixou para nós um firme fundamento. Nós estamos firmados sobre a rocha que é Cristo Jesus, amém, irmãos? Por isso que o texto, o pastor até falou semana passada nesse texto, acho que foi domingo, né? Aquele que pratica a palavra como um homem prudente, né? Que edificou a sua casa sobre não é sobre um fragmento, irmãos. Um fragmento, você balança ele cai fácil. Um fragmento, você move ele sai fácil. Mas tenta empurrar uma rocha, irmão. Não é verdade? Hoje em dia os homens têm bomba, têm tudo, faz as coisas aí, mas mesmo assim só consegue tirar um pouquinho. Não é verdade? Mesma coisa somos nós, irmão. Nós estamos firmados sobre uma base muito forte, sobre uma base eterna, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, a igreja de Cristo, ela não está firmada sobre uma sabedoria de um homem. A igreja de Cristo, ela não está firmada sobre alguém que recebeu um dom de Deus e é bonitinho, e prega bem, e canta bem, e administra bem. Não, não, não. Isso tudo é importante. Isso tudo é importante. Mas a igreja, ela está firmada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele garante a nós, irmãos, Ele garante a nós a vitória. Ele garante a nós, enquanto nós estivermos na sua palavra, que Ele vai estar conosco. Não é um dia aleatório, quando eu tiver, não. Ele fala assim, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Porque os homens, por mais bonzinho que sejam, uma hora ou outra pode abandonar a gente, irmão. Pode deixar a gente, por mais chegado que a gente acha que é, por mais amigo que é, mas está no meu conceito, mas pode abandonar. Mas aquele, irmãos, a qual nós estamos firmados, Ele não nos abandona. Deus, Ele não deixará você sozinho, seja em qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o texto continua dizendo para nós aqui, olha só, porque eu te digo que tu és Pedro, Petras, é nós, irmão. A gente é fragmento. A gente está aqui, a gente está passando, irmão. Está passando. Aí vai vir outra atrás da gente e continua. Mas a obra do Senhor, ela não para. Quantos já passaram, já se foram, estão na glória, mas a obra do Senhor, ela continua. Por quê? Porque ela está firmada sobre um firme fundamento, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Interessante que esse texto aqui não dá margem para uma outra interpretação. Esse texto aqui não dá margem para fazer firola aqui e tentar falar uma outra coisa. O cabeça da igreja é Cristo. Pensou se Jesus tivesse firmado a igreja sobre um homem? Poxa, você agora vai tocar a igreja aí. Já tinha acabado, irmão. A primeira dificuldade, o primeiro aperto, né? A gente já tinha corrido. Imagina só se o povo fizesse com a gente igual fez com Moisés lá no deserto. Hein? Começar a murmurar, Moisés, cadê a água? Moisés, não tem comida. Moisés, e aí, irmãos? Se põe no lugar de Moisés, já pensou? Se a igreja estivesse firmada sobre um homem qualquer? Talvez, irmãos, a igreja não teria 20 séculos como ela tem. Ela teria começado na história e ser findado, talvez nem registro mais teria. Mas aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluí-la. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel, irmãos. Aleluia. E Ele continua assim: e eu a ti darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse texto aqui, irmãos, esse trecho em particular, somente 2 vezes ele aparece na Bíblia. Aqui no capítulo 16 e, se eu não me engano, no capítulo 18. Fala também justamente esse trecho. Só que são 2 contextos totalmente diferentes. Aqui em particular fala uma coisa e no capítulo 18 fala de outra coisa, de perdão, de repreender o seu irmão.
Mas nesse texto aqui, Jesus, quando estava dialogando com Pedro ainda, ele continua dizendo, olha, e eu te darei a chave do reino dos céus. A impressão que dá, que Jesus entregou a chave somente a Pedro. Não dá essa impressão aqui? E a ti darei a chave do reino dos céus. Mas se você for olhar o contexto, Jesus fala, esta é a minha, é o quê? A minha esta é a minha igreja. Então quando eu vejo esse texto aqui, eu entendo que Jesus, ele entregou na mão da igreja uma chave, ou as chaves do reino dos céus. Pastor, que chave é essa? Que molho de chave é essa? Irmãos, essa chave que Jesus entregou à igreja é justamente a sua palavra. Você sabia que quando você prega para alguém, não necessariamente no púlpito, numa conversa, no seu serviço, no colégio, quando você prega para alguém, você está abrindo as portas do céu para aquela pessoa? Quem sabia disso aí? Faz assim. E quando aquela pessoa de bom grado, ela recebe a palavra, hein? Ela adentra o céu junto comigo, junto com você. Você abriu o céu para aquela pessoa. Mas a mesma chave que abre é a mesma chave que, hein? É a mesma chave que fecha. Então quando nós anunciamos o evangelho e a pessoa não recebe a palavra, você está entendendo, irmãos, a responsabilidade da igreja? Você está firmado sobre um firme fundamento. Você tem um Cristo que é o Messias de Deus, o enviado, o ungido, que confiou a nós a sua obra. Não confiou a nós, pastores, obreiros, não confiou a sua igreja. Ele confiou a sua obra. Irmão, quando você anuncia a palavra, você está abrindo e fechando essa porta para alguém. Está sobre mim, está sobre você, essa responsabilidade. A pessoa de bom grado recebeu, está aberto. A pessoa não quis, está fechado. Mas nós temos base nessa palavra. E eu te darei a chave dos céus. Aqui parece ser uma promessa exclusiva, né? Mas não é. Entendemos que a chave foi confiada ao corpo de Cristo. Que chave é essa? É a sua palavra. Interessante na palavra, irmãos, a palavra ela tem resposta para tudo. Então, Jesus confiou a nós a sua mensagem, Jesus confiou a nós a sua palavra, não é? Amém ou não amém, irmãos? Deus confiou a você a sua palavra? Confiou. Então quando nós lemos lá no Salmo lá assim, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Opa, não é bom isso aí? Não é bom? Eu vou deleitar no Senhor, vou descansar nele, Ele vai conceder o desejo do meu coração. Mas quando alinhado com a sua, com a sua palavra, irmãos. Quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, irmãos, quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, Deus Ele concede. Quer orar bem, irmãos? Bíblia. Quer receber de Deus as bênçãos? Bíblia. Né? Porque hoje em dia, irmãos, a gente vive num momento que as pessoas têm sido tão egoístas, tão almáticas, pensando só em si. Não é verdade? Não é verdade? Mas quando nós colocamos Cristo no centro, irmãos, Ele vai nos orientando como eu devo falar, Ele vai me orientando como que eu devo orar, Ele vai me orientando como que eu devo agir. Aí sim, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Nós temos que sair de um perfil de uma igreja muito egoísta, que quer as coisas só para si, que quer um culto muito almático, que quer mensagens que elevam o ser humano. Eu fui na igreja hoje, mas hoje eu saí tão bem porque eu recebi uma revelação, eu recebi uma palavra. Mas e aí, irmãos? E depois? Eu vou praticar aquilo que eu estou ouvindo? Eu vou fazer aquilo que eu estou recebendo? Ou só naquele momento ali é bom porque o meu ego e foi bacana? Quando Deus, irmãos, Ele chamou Saul, e Saul foi ungido como rei, ele fala com Saul assim: Saul, traz 3 coisas para você: odre de vinho, traz com você pão. Você conhece aí melhor do que eu, né? E o pão ali significa a palavra. Deus estava dando um sinal para ele: olha só, enquanto você estiver obedecendo a minha palavra, quando você lê bolos de pães ali na Bíblia, ali está falando com Saul que é a palavra. Quando você estiver na minha palavra, quando você estiver cumprindo a minha palavra, você vai ser bem sucedido. Quando você estiver obedecendo a minha palavra,
eu vou estar com você. É por isso que eu falei, já pensou se a igreja estivesse edificada sobre o homem, mas o povo começou a pressionar ele. Nós temos que guerrear, nós precisamos de resposta, a gente precisa sacrificar. Cadê o profeta? O profeta não chega. Deixa comigo. E aí, irmão? Deixa comigo que eu faço. Mas não era a ordem de Deus de fazer. Pastor, como que eu vou saber isso? Nós já lemos aqui, quando nós temos a orientação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala assim, tudo quanto vier a mão para fazer conforme as tuas. Mas se não vier, irmão, se não vier, não põe a mão para fazer. Você está entendendo, irmão? Amém ou não amém? Então veio a minha mão para fazer, é de Deus. Se veio na minha mão para fazer, pastor, eu vou orar para confirmar. Não, Deus já confirmou, Deus falou com o ungido, Deus usou alguém. Chegou até a tua mão para fazer, então vai, irmão, faz a obra, que o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Agora não chegou para fazer, não faz nada também não, irmão. Porque se fizer vai dar ruim também. Mas como que eu vou saber disso? Através da palavra do Senhor.